Olá, alunos, olá, alunas. Nós aqui, mais uma vez, vamos ter aula online, né? No conteúdo de hoje diz respeito à matéria de Sociologia. E hoje nós vamos falar sobre a origem da Sociologia no Brasil, tá? Os primórdios da Sociologia no Brasil e especificamente um sociólogo brasileiro muito famoso, talvez o mais famoso de todos, né? É considerado aí por muitos como o principal pensador brasileiro, aquele que vai lançar as raízes de um pensamento a respeito da cultura e do povo brasileiro, que é o Sérgio Buarque de Holanda, ok? Eu vou ao final da aula estar lembrando mais uma vez, mas vou deixar uma atividade, um questionário alternativo para vocês responderem como atividade, tá? E eu vou deixar aí um prazo para vocês me entregarem pelo próprio portal aqui, que é até a segunda-feira da semana que vem, ok? A gente vai ficar fazendo assim. Aí na terça que vem mais outra aula e por aí em diante. Então vocês têm um intervalo aí de uma semana para assistir o vídeo e para poder fazer a atividade, tá legal? Pessoal, então vamos entrar no conteúdo do Sérgio Buarque de Holanda. O Sérgio Buarque de Holanda ele foi um sociólogo, lembrando que a sociologia ela é o estudo a respeito da sociedade, né? A busca por entender as formas sociais, como as sociedades se criam, as relações interpessoais dos homens nessa sociedade. Então, dentro disso, nós temos grandes nomes do pensamento internacional, por exemplo, Max Weber, né, que vocês vão ver depois, que era um alemão, Karl Marx, que é também um alemão, idealizador do que nós chamamos de socialismo, Emile Durkheim, que são figuras assim, sociólogos que pensaram a nossa sociedade moderna e pós-moderna, né? Zygmunt Bauman. Mas no Brasil nós também temos grandes homens, grandes pensadores, e é sobre um deles que nós vamos falar hoje. Dentre os grandes pensadores que nós temos no Brasil, o Sérgio Buarque de Holanda, ele se destaca. Ele nasceu em 1902, portanto já é um pensador do século XX, né? Nasceu em 1902 e morreu em 1982. Nesse percurso ele era paulista, nasceu em São Paulo, ele foi morar na Alemanha, e ali na Alemanha ele conseguiu ter um distanciamento necessário, né, para poder analisar a sociologia, sociologicamente, como o Brasil se constituiu e como as relações entre os brasileiros se dão, né? E ele buscava entender, portanto, o processo que formou a nossa nação, né? O processo de formação que constituiu a personalidade do brasileiro. E com isso também, uma vez determinado aí as formas e a origem das relações brasileiras, entender também e traçar um futuro, ok? Um plano de futuro para essas relações. Ele vai ter uma influência muito grande da sociologia weberiana, do Max Weber, que é um sociólogo alemão, que vai analisar a sociedade a partir do que ele chama de fatos sociais, ou seja, é como se a forma como nós vivemos em sociedade determinasse certas características nossas, ok? Um fato social é aquilo que faz com que a sociedade seja entendida como um fato, ou seja, é mais ou menos entender que nós somos o que somos porque vivemos onde vivemos. É você entender o homem como um ser social. O ser humano não é um ser que está à parte da sociedade, né? Que está isento de sofrer influências sociais. Pelo contrário, nós somos, em grande medida, aquilo que nós aprendemos culturalmente, nós somos o lugar que nós moramos, nós somos a realidade social que nós vivemos. Portanto, basicamente é querer dizer que a nossa cabeça pensa a partir do lugar onde os nossos pés pisam, ok? Então é você entender o homem como um ser social. O Sérgio Buarque de Holanda escreveu a sua mais famosa obra, que é a chamada Raízes do Brasil. Ele escreveu essa obra em 1936, tá? Essa obra, Raízes do Brasil, visa explicar, como o próprio nome diz, da onde vieram as raízes do comportamento do povo brasileiro, ok? O que torna o nosso povo brasileiro um povo tão singular, né? O nosso povo é um povo diferente dos outros povos, né? A nossa cultura tem características, o nosso comportamento tem características muito próprias nossas,
né? E que não compartilhamos com outros povos. Por exemplo, o Brasil ele é conhecido, o brasileiro é conhecido pela sua hospitalidade. A hospitalidade ela é de fato uma característica identitária nossa. O Brasil como um povo, o brasileiro como um povo hospitaleiro, como um povo que trata bem os estrangeiros e por aí em diante, né? Ora, de onde é que veio isso, né? Tudo bem, isso é cultural, mas de que parte, desde quando, né, isso passou a fazer parte da nossa cultura? O Brasil como o povo do abraço, como o povo do afeto, como o povo do carnaval, não é? Como o povo do futebol, ou seja, um povo emotivo, um povo que acolhe, um povo que gosta do calor humano, né? E uma das provas está aí, que nós somos um dos países que com mais dificuldade estamos conseguindo passar pela quarentena, né? Por esse regime de isolamento social. Por quê? Porque de onde vem essa dificuldade do Brasil, né, do brasileiro, de ficar em casa? Ora, porque nós não temos essa cultura. O brasileiro é um povo muito de contato, é um povo muito de encontro, de afeto, né? E o Sérgio Buarque de Holanda, já lá no início do século XX, ele já começa a se debruçar para tentar descobrir as raízes desse comportamento nosso, né? E ele acredita que a colonização portuguesa, o fato do Brasil ter sido colônia de Portugal, o fato do nosso país ser um país colonizado por outro, e ter tido um grande período, aí, 300 anos de escravidão, né? Isso deixou marcas profundas no comportamento da nossa sociedade. Na visão dele, existe um legado do colonialismo português, né? É como se o passado, né, não tivesse sido liberto, como se o brasileiro ainda vivesse, em certo sentido, no passado colonial. A civilização europeia, com as suas colonizações, né, deixou uma marca profunda na nossa sociedade. Portanto, essa visão do futuro que o Sérgio Buarque lança é na perspectiva de que o brasileiro deve identificar isso, o nosso povo deve identificar essas características identitárias e se lançar à frente disso, quer dizer, se libertar desse patrimônio afetivo que acabou sendo herdado, né? E daí então que o Sérgio Buarque ele vai traçar o principal conceito dele, que é o que nos interessa aqui na nossa aula, que é o conceito de cordialidade. Então guardem bem essa palavra, né? Essa palavrinha. Cordialidade, quando nós falamos em cordialidade, nós estamos querendo dizer que o Brasil, ou brasileiro, é um povo cordial. Ora, o que significa isso? Tá? Quando a gente fala em cordialidade, quando a gente diz assim, olha, tal pessoa é muito cordial, né? Tal aluno é muito cordial, tal professor é muito cordial. O que a gente está querendo dizer com isso? Está querendo dizer várias coisas, né? Geralmente a gente entende que cordialidade tem a ver com hospitalidade, uma pessoa muito hóspede, né? Uma pessoa muito hospitaleira, uma pessoa que recebe muito bem, educada, né? Uma pessoa que acolhe, enfim, nesse sentido de hospitalidade. Então nós somos conhecidos internacionalmente por sermos um povo que acolhe muito bem os seus estrangeiros. Então todo mundo que vem para o Brasil é sempre muito bem acolhido, né? Nós temos isso na nossa cultura, né? De acolher as pessoas e trazer, de certa maneira, as pessoas para perto de nós. É exatamente isso que o Sérgio Buarque de Holanda está querendo dizer quando ele fala do conceito de cordialidade. Essa palavra cordial vem de cordis, em latim, que significa coração. Ou seja, cordialidade é quando nós usamos muito mais o coração, o afeto, do que a razão. É exatamente isso que ele quer dizer com esse conceito. Portanto, cordialidade é tratar as coisas de um ponto de vista muito mais emocional, afetivo, do que racional. Portanto, o que ele está querendo dizer é o seguinte, o povo brasileiro é um povo muito de afeto. Leva muito as coisas para o lado emocional, para o lado do coração. E isso é um pouco de herança do Brasil colonial, onde nós éramos tratados muito emocionalmente, né? Essa hospitalidade, na verdade, para o Sérgio Buarque, esconde, mascara essas relações de afeto, mascara, na verdade, uma mentalidade escravocrata. Ou seja, é muito próprio do escravo ser serviçal ao seu dono, não é isso? Os escravos eles eram assim, eles eram forçados a servir
os seus donos. Então, quando nós ainda hoje temos essa tendência de servir demais, ser muito hospitaleiro com as pessoas, ainda é resquício de uma mentalidade escravocrata. No Brasil é muito comum que as empregadas domésticas, por exemplo, tracem laços afetivos com as suas patroas e os seus patrões, coisa que no resto do mundo não acontece. No resto do mundo, principalmente na Europa, empregada doméstica é uma profissional que vai ali exercer seu trabalho e ir embora. Não tem nenhum vínculo afetivo. E no Brasil não. No Brasil, as empregadas domésticas, na sua maioria, são tratadas como até membros da família. Ora, isso é um traço da cordialidade, do homem cordial que é o brasileiro, ou seja, desse homem que se relaciona com todos a partir do afeto que traz para junto de si. E sempre que eu trago algo, que eu tiro algo da impessoalidade, do impessoal, né, e trago para perto de mim, para a pessoalidade, eu estou criando um vínculo afetivo que tira a necessidade de você ter um vínculo impessoal com a pessoa. Então, por exemplo, o que é uma atitude impessoal em relação a uma empregada doméstica? É tratá-la como uma funcionária, perfeito? Ela vai ali para fazer o serviço dela, vai receber o dinheiro referente a isso, o combinado, ponto. Agora, quando eu trago isso para o pessoal, quando eu faço dela um membro familiar, aí eu dou o famoso jeitinho que nós damos para as pessoas que têm vínculos, não é? Então, quando alguém é um amigo muito próximo seu, uma amiga, um familiar, você não necessariamente tem essa obrigação, não é, de cumprir as coisas de forma impessoal. Então tem sempre um jeitinho brasileiro. Olha, agora eu não posso te pagar, eu fiquei apertado, mas na semana que vem eu te pago. Ou então, poxa, não dá para você segurar isso aí para mim? Dá para você quebrar esse galho? Esse jeitinho brasileiro que é tão próprio nosso, tão próprio das nossas relações pessoais, acaba interferindo demais nos nossos afetos, né? E aquilo que deveria ser impessoal torna-se pessoal. E é aí que mora o problema, diz o Sérgio Buarque de Holanda, porque na verdade esses afetos mascaram, são formas hipócritas que nós temos de tratar as nossas relações. Tudo que a gente leva para a intimidade, e o povo brasileiro é um povo muito assim, se eu quero que alguém tenha confiança em mim, eu preciso de certa maneira trazer essa pessoa para perto de mim, ou expor a minha intimidade, não é? Quando na verdade, eu deveria entender que todos nós devemos ter os mesmos direitos e deveres perante a lei, e eu devo tratar de forma igualitária a todas as pessoas. Eu devo ser honesto com todas as pessoas, independente se elas fazem parte do meu ciclo de amizade ou não. Mas nós, infelizmente, tratamos com honestidade pessoas que nós temos mais afeto, nós confiamos mais em pessoas que temos mais afeto e menos em pessoas que não temos, não é isso? Então é aqui que mora o problema. Quer dizer, eu não devo ser honesto só com quem eu tenho afeto, só com quem é meu amigo, porque é meu amigo. Eu deveria ser honesto com todo e qualquer ser humano, pelo fato de pertencermos a uma mesma humanidade, não é? Então isso quebra, isso perde um pouco quando eu fico trazendo tudo para essa questão do cordial. Na visão do Sérgio Buarque de Holanda, isso é resquício, portanto, da mentalidade escravocrata, da escravidão. Esse homem muito serviçal acaba sendo um homem pouco racional, portanto, o afeto, ele muitas vezes acaba sendo a antítese da razão, não é? Então, pelo fato de nós culturalmente termos essa facilidade, essa tendência a trazer tudo para o campo emocional, o nosso lado racional fica comprometido. Uma vez comprometido o lado racional, eu posso me tornar uma pessoa muito amável com as pessoas que eu conheço, uma pessoa muito honesta com as pessoas que eu conheço, uma pessoa muito, como eu posso dizer, muito gentil com as pessoas que eu conheço, e na mesma proporção uma pessoa que odeia essas outras que não fazem parte do meu ciclo, que não confia nessas outras pessoas que não fazem parte do meu ciclo afetivo, não é? E é aí que mora o problema, porque se por um lado o amor é um sentimento afetivo, o ódio também é. Se por um lado tudo que é passional, né, acaba vindo das emoções, então isso pode ser tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo, perfeito? Então quer dizer, daí que a gente entende como que é da cultura brasileira tratar bem
quem nós conhecemos e tratar mal quem nós não conhecemos. Termos um olhar de desconfiança, a princípio, por um estranho, não é? Que não faz parte do meu ciclo de amizade. E se eu quero ter a confiança de alguém, necessariamente eu preciso trazer essa pessoa para perto do meu coração, quer dizer, para essa pessoa participar da minha intimidade, da minha vida. E aí é onde nós temos um grande problema, porque tudo aquilo que é impessoal, tudo aquilo que não faz parte da minha pessoalidade, eu acabo tendo um certo desprezo. Exemplo, eu cuido muito bem da minha casa, porque é próxima de mim, cuido muito bem dos meus familiares, porque são próximos de mim, cuido muito bem dos meus amigos, do meu ciclo de amizade, porque são próximos de mim, mas a rua eu jogo lixo nela, porque ela é impessoal, ela é algo que está assim distante, ela é algo que eu passo, mas não fico, entende? Então eu jogo lixo na rua, eu não estou nem aí pro meu vizinho, ou seja, eu vou tendo uma série de ações na sociedade que vai mostrando que tudo aquilo que é impessoal eu tenho uma certa dificuldade de abstrair, de entender, de conviver. Além disso, né, aqui eu tento deixar claro, né, o que significa essa cordialidade do brasileiro, que a princípio parece algo muito bom, mas é algo muito negativo. Primeiro porque a primeiro passo ela vem de uma mentalidade escravocrata de servir ao outro, né, ser demasiado serviçal. E no segundo lugar vem com essa ideia de trazer tudo para próximo da emoção, tudo para perto da emoção e usar pouco a razão, perfeito? Dar muito valor àquilo que é muito pessoal e aquilo que é impessoal acaba tendo pouco valor. O Sérgio Buarque também fala da questão da religiosidade, né? Isso também nós podemos analisar a esfera social e também a esfera religiosa, quer dizer, Deus entendido como uma figura impessoal, um Deus que é para todos. O brasileiro tem uma certa dificuldade de entender isso. Então ele precisa encontrar figuras que vão ser mais pessoais para ele, para poder fazer essa ligação entre o meu eu e esse Deus que é impessoal. Então, por exemplo, eu busco figuras afetivas que vão fazer para mim essa ligação, né? No caso dos católicos, buscam padres que sejam carismáticos, que sejam próximos deles, né? Que sejam afetivos, ou seja, figuras que vão intermediar esse Deus distante, esse Deus que é para todos. O brasileiro quer trazer isso para muito perto de si. Sérgio Buarque fala da figura dos santos, né? O que são os santos, né? Os santos são amigos do povo, pessoas iguais a nós, não é? Portanto, nós trazemos para perto de nós para poder intermediar esse ser que é impessoal, tá? E aqui não fazendo juízo de valor religioso, é somente uma análise do comportamento brasileiro diante da religião. Aqui não envolve crença, o que se acredita ou não se acredita, é uma análise a partir da crença. Então você usa uma figura mais pessoal, né, mais de identificação, e aí você tem vários tipos de santo, o santo casamenteiro, o santo das causas impossíveis, o santo, enfim, das causas urgentes, né? E você tem uma forma de você aproximar mais isso que é impessoal. Uma outra característica que o Sérgio Buarque elenca, que é muito interessante a gente também falar, é a questão do brasileiro usar muito as coisas no diminutivo, né? E aqui o Sérgio Buarque também faz uma análise psicológica do comportamento brasileiro, né? Então o brasileiro tem essa dificuldade de lidar com aquilo que é estritamente racional. Então, ao invés de dizer, por exemplo, assista a minha aula, né? Assista esta aula, você diz, vamos assistir essa aulinha, né? Ou seja, sempre que você traz para o diminutivo, você torna a coisa mais doce, né? O brasileiro tem essa dificuldade de lidar com as coisas objetivas, racionais. Então, vamos acompanhar essa aula, vamos prestar atenção, não é? Turma, vamos prestar atenção com essa aula. O brasileiro fica meio assim, agora fica turminha, né? Vamos assistir essa aulinha. Sempre que eu trago isso para o pessoal, a coisa fica mais doce, fica mais próxima, né? Traz para a questão do afeto, menos razão, mais afeto, né? Dar nomes, psicologicamente falando, no diminutivo para as coisas é torná-las mais próximas de mim.
Então, quando eu posso dizer, por exemplo, isso é uma caneta, objetivamente, racionalmente, isso é uma caneta, é um objeto, não é? Eu posso dizer, esta é minha caneta. Agora, quando eu digo esta é minha canetinha, o que eu estou querendo dizer? Existe uma carga afetuosa, não é? Que me aproxima muito mais desse objeto. Ok? Só que essa aproximação, para o Sérgio Buarque, muitas vezes é hipócrita. Não é? Não é porque eu chamo alguém de ou meu amiguinho, ou meu aluninho, eu quero o bem da pessoa. Né? Isso pode mascarar uma relação, inclusive até de abuso, no sentido de, por exemplo, é muito comum no final de semestre o aluno não realiza as atividades, né, propostas, e aí se aproxima, poxa, professor, pô, a gente é tão amigo, né, você é meu querido, não sei o que e tal, não tem como você me ajudar a passar. Então essas relações do jeitinho brasileiro, que para nós é tão comum, o Sérgio Buarque de Holanda enxerga como algo perigoso, porque você acaba quase que beirando a desonestidade por conta de uma justificativa afetuosa. Né? Pô, você é meu amigo, segura essa onda pra mim. Poxa, a gente se dá tão bem, não é? Eu te contei tal coisa da minha vida, pô, eu confio em você, então me ajuda aí, entende? Então isso acaba nos tornando um povo não muito honesto, não é? Porque a gente acha que por conta da gente ter algum tipo de afetividade, a gente pode tudo, né? Então, poxa, a pessoa tem um pouco mais de amizade comigo, ela me trata no diminutivo, ela me chama pelo meu nome no diminutivo, então eu já devo favores para ela. Quer dizer, é como se eu já não pudesse tratá-la objetivamente como eu devo tratar todo mundo, né? Então, só porque eu tenho um pouco mais de amizade ou de afeto com um determinado aluno, não quer dizer que eu precise beneficiá-lo em detrimento dos outros. Isso não é honesto, não é? Mas existe essa cobrança. O brasileiro confunde muito isso, né? Não, o que é para um é para todos, independente. A lei, por exemplo, é para todos, independente se é meu amigo ou não, não é? Se a pessoa erra, tá errado. Se a pessoa acerta, tá certo. Independente se é família, se é amigos, enfim. Então, vamos deixar bem claro, né, pessoal, que ser cordial, do ponto de vista do Sérgio Buarque de Holanda, não é algo positivo. Pelo contrário, é algo negativo. E não é porque eu trato a coisa com mais carinho, com mais afeto, que isso é positivo, né? Isso pode mascarar, inclusive, racismo, né? É muito comum no Brasil o racismo se esconder por detrás de atitudes até amenas. Então, por exemplo, acho que todo mundo já ouviu aquela expressão dita por pessoas mais velhas, né? Por exemplo, fulano é um negro de alma branca, né? Poxa, eu gosto muito daquela pessoa, ele é um negro de alma branca. Poxa, pera lá. Isso é uma forma amena de ser racista, né? Ou dizer assim, eu tenho muito amigo negro, eu não tenho nenhum preconceito com negro, eu tenho muito amigo negro. Olha, quer dizer, isso mascara também preconceito, né? É só uma forma amena de dizer. Então, tem que tomar um certo cuidado com isso, né? Nós nos deixamos levar muito pela forma cordial como nós lidamos com as coisas, e elas podem muitas vezes esconder preconceitos sociais que têm as suas raízes, por exemplo, na escravidão que nós tivemos, né? E é isso que o Sérgio Buarque vai se debruçar, e outros tipos de preconceitos sociais, enfim. A solução que o Sérgio Buarque dá para isso é que nós devemos nos libertar, de fato, dessas influências coloniais, não é? Para poder, então, agir mais racionalmente e menos afetivamente. Ok? Deixa eu ver aqui se eu tenho mais alguma coisa que eu acho importante. Penso que seja isso, pessoal. Esse conceito é um conceito muito importante, vocês nunca mais se esqueçam disso, né? Para que a gente possa, de fato, reformular isso que nós vamos aprendendo com o decorrer do tempo culturalmente, né? De trazer tudo para muito perto do afeto. Nem sempre isso é bom. Isso pode esconder estruturas sociais muito bem estabelecidas pela colônia, pelo imperialismo, pelo próprio capitalismo, né? Que acaba fazendo com que eu dê um jeitinho para ser desonesto. Então eu tenho um afeto com um funcionário, não é? Como já disse o exemplo da empregada, eu atraso o pagamento dele, porque afinal de contas ele é meu amigo, ele vai entender, não é? Eu pago menos, eu dou o famoso jeitinho brasileiro, né?
Então é isso, pessoal. Agradeço a vocês a atenção pela aula. Se atentem à atividade dessa aula. É uma pergunta de vestibular a respeito da sociologia do Sérgio Buarque de Holanda. E aí vocês têm o prazo para responder aí no portal até a segunda-feira que vem, tá bom? Muito obrigado, um abraço a todos e até a próxima.